Então, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o nosso o General Vieira Borges. Meu General, é um prazer ter connosco aqui, mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença. Cumprimentar o nosso Coronel Fraga e o nosso Coronel Afonso. É com muito gosto também que os recebemos aqui. A Direção de História e Cultura Militar, e neste caso concreto a Biblioteca, como entidade que, ao nível do Exército, tem como obrigação, a principal responsabilidade, a preservação e divulgação da história, sempre que nos solicitam qualquer colaboração, naturalmente que nós estamos de portas abertas, e aqui o nosso coronel, aliás, como todos os outros coronéis, os diretores dos órgãos, estão ainda de manhã, por exemplo, passei amanhã e está agora ainda a decorrer um conjunto de conferências lá embaixo no Museu Militar, promovidas pela Comissão da Cooperativa Militar, através do nosso Coronel Taborda, que infelizmente, por acaso, só esteve lá um bocadinho de manhã, ele está com alguns problemas de saúde, mas, portanto, só para dizer que, de facto, nós, DHCM, através dos órgãos, estamos sempre disponíveis para colaborar, sempre que nos pedem qualquer coisa neste âmbito e que tem a ver com a história e a cultura. E, portanto, é com muito gosto que os recebemos aqui portanto, a porta estará sempre aberta para vocês, como é evidente, e, portanto, bem-vindos e passo-vos a palavra que vocês Obrigado. Que são os atores principais. Muito boa tarde a todos, quer aqueles que aqui estão presentes, quer os que estão por via Zoom. Agradeço as palavras amigas do nosso general Aníbal Fombó e permitam-me que aqui manifeste a minha grande consideração e amizade pessoal ao longo destes anos em que trabalhámos juntos. Eu na altura ainda como comandante da Academia Militar, o nosso general disse sempre sim. A maneira que depois como se faz, a gente trata disso a seguir, mas o nosso general abriu sempre as portas à história e à cultura militar. Mal sabia eu que me tinha parar à direção da Comissão Portuguesa de História Militar, e nesse sentido agradeço também a disponibilização das instalações, o facto de aqui estarmos hoje, que é um dia muito especial para mim, muito especial com certeza para o Coronel Aniceto Afonso e sobretudo para o Coronel Fraga. Há aqui uma relação entre todos nós, a relação que começa por sermos amantes da história, investigadores da história e de falarmos muito uns com os outros, independentemente de uns serem mais jovens ou menos jovens, porque são todos jovens. Enquanto nós tivermos este espírito, e nós falamos disso frequentemente os dois, enquanto há o espírito de olhar o futuro, quando se olha o futuro é sempre jovem. Uma palavra especial ao Coronel Freire da Silva, também uma relação de amizade longa, ter disponibilizado estas instalações e não só. Há aqui uma relação já próxima, eu não digo que vem de 1836, que é a data da criação da biblioteca, mas vem de longe, e é sempre por ação e nunca é por reação. Digo isto também já por ação, de que teremos muito gosto em deixar aqui nas instalações também as obras que ainda não tinham. E, portanto, nós trouxemos aí um caixotezinho para a oferta de obras, portanto, não fazemos mais que a nossa obrigação, mas aqui é uma obrigação com um prazer enorme. Ao Coronel Nunes Faria, também que me liga a relações até pessoais, fora da instituição militar, fiquei muito feliz por ele ter assumido as funções e agora essa felicidade estende-se a uma visita que nós investigadores, eu já lá tinha estado antes, mas o nosso Coronel Fraga ainda não tinha estado e portanto a escolha do local para fazermos esta conferência, porque eu agora quis sair do Palácio da Independência, que vai começar as obras, e gosto de vir a vários locais, e a escolha do local teve a ver com isso, o sítio onde nós nos encontramos mais os dois, na investigação, não era exatamente aqui, era ali, quando o nosso coronel me disse que ainda não conhecia aqui, eu digo, temos que ir lá. Faz-se na biblioteca e depois subimos a escada, neste caso elevador, e vamos então visitar também a tua casa, que vai fazer depois da manhã 112 anos, e eu infelizmente não posso estar presente, mas estará aqui o meu secretário-geral, que também foi um dos antecessores diretores, tal como o coronel Aniceto Afonso. O meu coronel, se me permite, o coronel Aniceto Afonso é coordenador desta atividade das visões do tempo da guerra e das independências, juntamente com o mestre João Tavares, e obviamente que foi devidamente escolhido também hoje para estar aqui
connosco como moderador. Isto tem características diferentes que eu já vou referir. E o nosso Coronel Fraga é uma palavra muito especial pela sua disponibilidade permanente para estar connosco, independentemente dos constrangimentos que a vida nos vai trazendo. Às vezes de modo direto, outras vezes indireto, e toca aos mais novos, não é só os menos jovens. Eu não sou o caso, não uso outra palavra. Não. E, portanto, é único. Quando nós lançamos, aliás, os quatro, lançámos o desafio, tem que ser o nosso Coronel Fraga. Ainda nem sabíamos de alguns constrangimentos, mas tem que ser porque não é só a questão da obra Estilhaços da Guerra. É sobretudo destas obras que aqui estão, e quem nos está a ver do lado de lá, sabe a simpatia que foi da parte da Biblioteca do Exército por aqui muitas das obras do nosso Coronel. E alguns dos artigos, até das atas da Comissão. Isso é um ato que me deixou particularmente emocionado quando aqui entrei. Muito obrigado a todos vós, e com certeza o nosso Coronel Fraga também agradece. Ora bem, nesta biblioteca hoje vamos então ter o 12ª sessão. Esta 12ª sessão com o título Estilhaços da Guerra Colonial. Isto tem uma metodologia própria, ou seja, eu vou já passar a palavra ao nosso Coronel Aniceto Afonso, ele é que apresenta o orador, eu estava desejando o apresentar, mas pronto, tem que ser o Aniceto, vamos lá manter as regras, mas pronto, não vou dizer mais nada, o nosso Coronel é que vai apresentar, e depois a seguir o nosso Coronel Fraga fará a sua intervenção, e no final, a metodologia, como já devem saber, é só o Coronel Aniceto Afonso que faz perguntas complementares. No final, quem está na sala, a título privado, nós terminamos a sessão, pode fazer perguntas até já dentro do Arquivo Histórico Militar, enquanto estivermos a visitar, que é o percurso que vamos fazer a seguir. Portanto, o nosso Coronel com certeza está disponível para responder a quem aqui está presente. Muito obrigado a todos mais uma vez, em especial à Direção de História e Cultura Militar e a todos vós aqui presentes. É muito importante estarem aí desse lado. E passo então a palavra ao Coronel Aniceto Afonso. Isto é pesado. Boa tarde a todos, Srs. Generais, amigas e amigos. Estar integrado aqui nesta mesa como moderador do nosso convidado de hoje, o meu amigo Luís Alves de Fraga, é uma distinção que muito aprecio. Para além de cumprimentar todos os presentes e saudar a mesa que me acompanha, eu poderia repetir as primeiras palavras que pronunciei em 2006, quando apresentei o livro General Garcia Rosado, que não está aqui entre estes, publicado pelo nosso convidado de hoje. E disse eu nessa altura que, para quem está atento à historiografia portuguesa, Luís Alves de Fraga não precisa de grande apresentação. E acrescentava nessa altura: é coronel da Força Aérea na situação de reserva, hoje evidentemente reformado, e professor da Universidade Autónoma de Lisboa desde 1992. Hoje também reformado dessa sua nova profissão, que exerceu até 2017. Licenciado em Ciências Político-Sociais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e mestre em Estratégia pelo mesmo Instituto. Tem desempenhado inúmeras funções ligadas ao ensino e à docência. Isso era o que eu dizia nessa altura. Hoje devo acrescentar: fez o doutoramento pela Universidade Autónoma de Lisboa, com uma tese sobre a intervenção militar de Portugal na Grande Guerra em França, um dos seus temas de grande interesse. Posso também acrescentar: foi professor do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, da Academia da Força Aérea, do Instituto dos Pupilos do Exército e, durante 25 anos, como disse, da Universidade Autónoma de Lisboa, na qual, durante 6 anos, integrou os Conselhos Científico e Pedagógico. É membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar e sócio efetivo da Revista Militar. Em 2010, recebeu o Prémio de Defesa Nacional, é autor de uma vasta bibliografia sobre história e outros assuntos da atualidade. Quero destacar o seu livro Estilhaços da Guerra Colonial, publicou em 2020 e que vai servir de base na conferência que nos vai oferecer. Gostaria também de referir
que é académico de número da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Rio de Janeiro. Mas não queria deixar de trazer para aqui mais algumas palavras da minha apresentação de há 17 anos. Disse eu então: é na questão das fontes que deveremos talvez centrar a apreciação do trabalho de Luís Fraga. É neste aspecto que as suas qualidades de investigador experimentado mais se fazem notar. Primeiro, o documento. O autor procura provas, visita os arquivos, recolhe informações da época, analisa conteúdos, enquadra as suas conclusões. Aborda questões delicadas, mas fundamenta as suas afirmações, recorre às provas. Cumpre os princípios da investigação histórica. Sabe do que falar e como falar. Contudo, Luís Fraga não se fica pelos documentos dos arquivos, até porque, como constata, muitos foram desaparecendo, vítimas de incúria, desleixo ou ausência de regras. Por isso, o autor recorre muitas vezes nos seus trabalhos ao testemunho oral, ouvindo muitos dos atores principais, por vezes exatamente aqueles que se constituíram como responsáveis concretos de ações pouco esclarecidas documentalmente, e isso permite-lhe trazer-nos esclarecimentos fundamentais que nunca mais a investigação poderá ignorar, como fez no seu trabalho sobre a Força Aérea na Guerra em África. Conheço o Fraga da Academia Militar, de Moçambique, do 25 de Abril, da história, dos arquivos e dos estudos sobre a Grande Guerra. Parece pouco, mas é uma vida. Neste caso, 2 vidas. Fizeram-nos oficiais e nós fizemos uma guerra, fizemos uma revolução e estamos agora dando um bom contributo para uma historiografia. Em resumo, temos andado juntos, em especial nas questões militares do século XX, a Grande Guerra e a Guerra Colonial. Eu acrescentava então, em 2006. Por outro lado, conheço muito bem o Fraga como um investigador persistente, profundo e sistemático. Ele conhece os arquivos e, em especial, conhece muito bem o arquivo do CEP, depositado no Arquivo Histórico Militar. Habituei-me a vê-lo muitos e muitos dias, vasculhando as caixas, os processos, os documentos, sem deixar nada de fora, persistindo na procura, tentando encontrar os elos em falta e quase sempre conseguindo. Quando ele escreve, não se baseia no que outros escreveram. Baseia-se nas fontes, na leitura amorosa de inúmeros documentos, por vezes fastidiosos, mas único caminho para conferir aos textos produzidos a necessária base justificativa. Há quem escreva livros de história sem nunca ter ido a um arquivo. Não vale a pena ler. Ou não tem novidades, ou arranjou novidades através de outras pessoas. Quando o Fraga escreve, eu tenho a certeza que ele se baseia em documentos. Quando ele escreve sobre o CEP, eu próprio vi e testemunho o seu labor. Isso foi o que eu disse em 2006. O que mais posso eu acrescentar hoje? Apenas que os anos seguintes confirmaram tudo o que então quis transmitir sobre um estudioso, um professor e um amigo. Hoje, o Luís Alves Fraga vem-nos falar sobre a Guerra Colonial, através dos estilhaços que ela espalhou na nossa vida por muitos e muitos anos. E nós, como coordenadores do projeto Visões da Guerra e das Independências, 1961-1975, estávamos obrigados a incluir a sua visão neste ciclo. Expresso por isso a nossa gratidão ao nosso convidado e o nosso obrigado a todos os que aqui estão presentes e a todos os que assistem a esta sessão. Meu caro amigo,
a palavra é tua. Coronel, muito obrigado por estas palavras, que não foram certamente circunstância, como viram, e que são muito importantes ficarem gravadas para a memória futura. Eu não disse há pouco, tal como as nossas, vão ficar, as do Coronel Fraga, sobretudo as dele, no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu vou passar, que isto é uma manobra difícil. Não, peraí. Muito boa tarde, e a assistência e, naturalmente, as primeiras palavras que terei de dirigir são para os meus generais, que, enfim, conheci, pelo menos o general Vieira Borges, bastante jovem. Era um oficial bastante jovem. Exatamente nas cadeiras, nas secretárias do Arquivo Histórico Militar. Quero agradecer-vos o convite para estar aqui. Sou um velho coronel que os anos vão consumindo, mas quero lutar contra os anos e quero lutar contra a falta de vigor que o avançar dos anos nos vai tirando. Nos vai dando, a falta de vigor que nos vai dando. Falta de vigor, o avançar dos anos nos faz. Quero necessariamente agradecer ao meu querido amigo, Coronel Aniceto Afonso, que conheci em 1961 na Academia Militar. É um ano mais antigo do que eu na tropa. Ele tinha entrado em 1960, um artilheiro. Quero agradecer-lhe as palavras que dirigiu. Eu fico incomodado, ou fiquei incomodado, com tanta referência. Acho que não mereço tanto. Mas, enfim, isto, cada um tem as suas bitolas, e a minha, em relação a mim próprio, é uma bitola estreita, porque não me gosto de pavonear sobre o que faço, nem sobre aquilo que de mim dizem. Bem, sobre o que de mim dizem mal, haverá alguém que dirá mal, provavelmente, mas eu também faço ouvidos moucos. Bom, e terei de entrar necessariamente no tema que aqui me traz. O tema tem por título o título do último livro. Está outro para sair, mas não é sobre esta guerra, não é sobre a guerra colonial. O último título, que é de um livro, Os Telhaços da Guerra Colonial, que é um livro de crónicas. Já confesso, as minhas forças já não são o que eram, como já disse, já não me dá para poder ir às fontes, mexer nos papéis e suportar as alergias que daí vêm. Bom, por isso dediquei-me mais à arte de rebuscar na memória aquilo que tinha de memória e tinha guardado. E foi assim que eu escrevi esse livro, Os Telhaços da Guerra Colonial. Não vou tecer necessariamente referências ao livro, seria uma redundância. Vou falar de mim, a minha experiência pessoal e a guerra colonial. Porque se a Comissão Portuguesa de História Militar quer fazer um arquivo de história oral, penso que é isso que eu devo fazer. É falar da minha experiência. Mas falar da minha experiência, permita-me que recorde que é uma experiência de 82 anos.
falar da minha experiência tem necessariamente de começar lá muito atrás. Muito atrás. Eu tenho de começar por um tempo que se iniciou em 1961, com a minha entrada na Academia Militar. A minha e a de mais, para eu não me sentir muito sozinho, e a de mais alguns 200 e tal. Enchíamos 3 camaratas, aquilo andava à volta de quase 100 por camarata, por conseguinte, devíamos andar à volta dos 300, quase 300. Bom, a minha entrada na Academia Militar. E para justificar a minha entrada na Academia Militar, eu tenho de me debruçar sobre o tempo anterior. E o tempo anterior foi o tempo que vai do meu nascimento, 1941, a 1961. Estes 20 anos. Esses 20 anos que na altura pareceram que demoraram muito tempo a passar e agora foi um ápice, esses 20 anos. Esses 20 anos incluem aspectos que são extraordinariamente importantes para quem se quer debruçar sobre a guerra colonial. É que incluem uma guerra, a Segunda Mundial, que estava a decorrer, e curiosamente, não é por acaso que os capitães que fizeram o 25 de Abril entraram na Academia Militar em 1960, 61, 62, 63, quiçá 64, e paro por aqui. Os outros vieram um bocadinho por arrasto. Não foi por acaso. Não é por acaso porque em Portugal vivia-se, embora neutro, dito neutro, vivia-se uma neutralidade especial debaixo de uma ditadura. Uma ditadura que não tinha todas as características das ditaduras fascistas da época, porque lhe faltava especialmente a expansionista. O Portugal do tempo de Salazar não era belicista, mas também não era neutral, como muita gente pode pensar que era. Não foi. Ele definiu a posição diplomática de Portugal, Salazar definiu-a no final da guerra, como sendo uma neutralidade colaborante. Eu diria que foi uma neutralidade beligerante, como já chamei noutra altura e noutro espaço e noutro momento a esse tempo. Era uma ditadura que se caracterizava essencialmente, como todas as ditaduras, pela ausência da liberdade de expressão do pensamento através da palavra oral ou escrita, da impossibilidade de reunião, mas, acima de tudo, pela moldagem das mentalidades das crianças logo que entravam na escola com os seus 6 aninhos, entravam na escola, começávamos a ser moldados, porque eu também fui, todos nós fomos, através do livro único e principalmente através das lições que estavam no livro único. E essas lições centravam-se em 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 pilares. Primeiro que tudo, a obediência. Depois, o respeito. Depois, a não contestação da autoridade. Obediência respeitosa. Depois, um nacionalismo que me pareceu a mim, como deve ter parecido
ao meu querido Aniceto Afonso um nacionalismo patriótico. Porque o que nos ensinavam era uma dose de patriotismo, ou se quiserem, uma dose de nacionalismo escondida de patriotismo. Escondendo, ou melhor, exaltando um patriotismo. Não se dizia claramente que o inimigo de Portugal era a Espanha, mas intuía-se que era a Espanha. Não se dizia claramente que tínhamos um império colonial. Eu na primeira classe ainda vi lá os mapas do império colonial português, na sala de aula, era assim chamado, porque foi assim chamado oficialmente. Não se falava do império colonial português como império, começou-se a falar depois como províncias ultramarinas, mas é preciso dizer-se que por trás de todas estas lições subtilmente incutidas nas crianças estava o tal nacionalismo e o tal patriotismo. E nós fomos apanhados em fevereiro, março de 1961 por um ato que tem de ser classificado assim: terrorista. Atenção, o ato foi um ato terrorista no norte de Angola. Que aquela censura tão ciosa de não deixar passar nada que pudesse dar de Portugal uma imagem, enfim, uma imagem de equilíbrio, de desavença, de mal-estar, essa censura deixou passar as fotografias mais horripilantes que se possam imaginar do que se fez no norte de Angola. Então, UPA, que tinha sido antes UPNA, para se compreender que eles também mataram negros angolanos. Era UPNA, União dos Povos do Norte de Angola. E foi por serem os do Norte de Angola que mataram os que vinham trabalhar a preço barato no Norte de Angola, vindos do Sul. Eles mataram esses, porque eram essencialmente tribalistas. Portanto, começou por ser um ato terrorista sobre brancos e negros, fazendeiros ou encarregados de gerir as fazendas de outros que estavam ausentes. E isso despertou em mim, filho de um primeiro sargento enfermeiro da Marinha de Guerra, neto, pelo lado materno, de um primeiro sargento de cavalaria que tinha estado 3 vezes em combate em Moçambique e uma vez em França. E que ouvia com imensa atenção, na minha mais tenra idade, as histórias que o meu avô contava, quer de África, quer de França. E isso marcou-me um caminho. E o caminho foi que, em dado momento, eu disse ao meu pai: eu quero ir para os pupilos do exército. E o meu pai disse: então pronto, vais para os pupilos do exército. E eu fui para os pupilos do exército. E dos pupilos do exército saí direitinho, com 20 anos, entrei aos 13, saí aos 20, fui burro. Fui burro na instrução primária. E se calhar continua a ser, mas isso logo veremos e logo se verá. A verdade é que me levou à Academia Militar. Eu, quando fui para a Academia Militar, tinha consciência que queria ser oficial. Mas antes, quando estava nos pilos do exército, a única coisa que eu tinha consciência é que queria ser militar. Militar, para mim, até bastava ser sargento, como o meu pai e o meu avô. Mas fui para a Academia Militar, ser oficial. Ora bem, e o que é que me levou? Foi a vocação, foi o desejo, mas foi também um sentimento. É que eu ia contribuir para a defesa da pátria. Aquela pátria que me tinham ensinado, a mim e aos outros, me tinham ensinado que ia do Minho até Timor. E essa pátria estava a ser ameaçada em Angola. Bom,
a verdade é que não foi durante o tempo da Academia Militar que eu tomei consciência nenhuma, de alteração nenhuma, disto que vos acabei de dizer. Não. Durante a Academia Militar, eu tomei consciência do que era ser militar, tomei maior consciência do que é ser militar, porque já a trazia dos pupilos, ser militar, do que é ser oficial, do que é servir, do que é cumprir. Aí sim. Depois, quando saí da Academia Militar, estive um ano alferzinho, e ao fim do ano, em 1966, dia 6 de dezembro de 1966, moço que se faz tarde, vais direitinho a Moçambique. É preciso dizer-se que, sendo da Força Aérea, eu pertenço, a minha especialidade é logística, é da área da logística, é administração aeronáutica. Eu não ia ser combatente. Combatente ia ser o pessoal de voo. Era o pessoal de voo. Eu não ia ser combatente. Portanto, a minha visão da guerra não ia ser a visão que da guerra tinham os meus camaradas pilotos aviadores. Portanto, é essa visão que eu vos quero transmitir aqui e agora. Eu cheguei como logístico. E a primeira surpresa que eu tive é que ganhava como alferes a quantia de 5.200 escudos. E cá tínhamos sido aumentados para a importância de 3.080 escudos. Não por aumento, mas por um subsídio que tinha sido dado, porque o vencimento, o soldo, era de 2.600 escudos, se a memória não me falha. Tínhamos passado para 3.080. Ora bem, em África, fui para a messe, a minha mulher começou a dar explicações, eu também dei umas explicações, enfim, atrevidamente de matemática. Meu Deus me perdoe. Mas eles passaram. Mas eu atrevidamente dei explicações de matemática e juntava mais um dinheirinho. E sobrava ao final do mês e eu queria mandar para cá para fazer umas economias. Mas o escudo era um escudo moçambicano. Era o escudo moçambicano. Essa foi a primeira surpresa. Para lá. Esta moeda não é igual ao escudo de Portugal. E agora, transferir os escudos moçambicanos para os escudos portugueses. Não consegui. Até porque nem havia câmbio. E sou confrontado com a necessidade de arranjar o processo, porque me contaram e me disseram como é que se fazia, de ir os esquemas, exatamente, estou a ouvir aqui, do ouvido que ainda ouço melhor, que é o direito, estou a ouvir esquemas, exatamente os esquemas. O esquema para trazer, para mandar para cá algum dinheiro. E como era? Relativamente simples. Ia-se a uma casa de câmbio e aqui é que estava a dificuldade, com alguma dificuldade. Compravam-se uns randes, moeda da África do Sul, que depois se embrulhavam em papel químico para não ser visível o conteúdo, se metia dentro de um envelope e se mandava para o papá, que fazia o favor de depositar na minha conta esses randes. Afinal, eu estava no estrangeiro. Eu não estava em Portugal. Eu estava no estrangeiro. E tendo de usar de artifícios para fazer chegar o pouco que me sobrava, mas era alguma coisa que me sobrava, ao Portugal que diziam que era uno do Minho a Timor. E esse foi o meu primeiro choque. Mas o meu segundo choque é que chego a Lourenço Marques e vejo uma cidade, uns jornais, uma população, uma juventude, eu também era jovem, tinha 25 anos, 25, ia fazer 26 anos, em 67. Via uma população jovem que ao sábado e ao domingo ia para a praia,
que à sexta-feira à noite iam para as grandes marisqueiras encher-se de marisco e comer, que iam fazer os seus passeios de barco, que iam para o Xai-Xai, para o Pilene. E eu disse, espera aí, mas cadê a guerra? Onde é que está a guerra? Bom, isso a guerra lá em cima, é lá no norte. Isso é lá em cima. É a cerca de 1.700 quilómetros em linha reta. Lá em cima, isso é muito longe, isso é uma coisa. Corre lá em cima. Bom, e de conversa com alguns laurentinos que fui conhecendo nos 9 meses que estive em Lourenço Marques, de conversa com eles, eu fui-lhes perguntando, vocês têm a noção de que, de facto, Moçambique não é Portugal? Isso dito por um oficial, por amor de Deus. E diz o senhor oficial que vem defender a nossa terra. A vossa pode ser. A minha parece que não é. Porque não vos vejo entusiasmados sequer com a defesa da vossa terra. Foi esta a reação. Começou aqui o meu primeiro desencanto com o que vi da guerra. Os meus camaradas estavam a viver o calor do combate, não terão tido esta experiência. Por isso não se terão apercebido, tão cedo como eu me apercebi, de que de facto a guerra era uma coisa longe e que esta coisa de pátria também era uma coisa que nem nos passava pela cabeça e que defender e morrer, isso era para os que lá estavam em cima, que estavam a cumprir a sua obrigação, que vinham, que deixavam as suas santas terrinhas, dito à maneira do norte, que deixavam as suas aldeias, quando ainda havia gente nas aldeias do interior, deixavam essas aldeias e vinham por aí fora atravessar o mar para chegar às colónias e defender a pátria. Foi o meu primeiro choque. Bom, posso-vos dizer que em 67, setembro de 67, sou transferido para a Beira. Dentro das minhas funções logísticas, sou transferido para a Beira como gerente da messe de oficiais e sargentos da Força Aérea na Beira. E aí tive a oportunidade de contactar com camaradas que já estavam mais próximos das áreas operacionais. O norte continuava a ser duas zonas a norte, o Niassa e a outra, que não me recordo do setor, Cabo Delgado, muito obrigado. Tive a oportunidade, ainda que se combatesse em todo o norte, a verdade é essa, tive a oportunidade de conversar com camaradas que vinham de cima, quer pilotos, quer paraquedistas. E comecei a consciencializar melhor onde é que eles estavam metidos. Bom, e foi em 1968 que eu me atrevi pela primeira vez a pensar em publicar uma crónica num jornal. E publiquei, pedi ao meu pai, mandei-lhe a crónica que escrevi, pedi ao meu pai, encaminho lá para o meu pai, colaborava com jornais de província, mande lá, se faz favor, para um dos jornais que o papai entenda. E o pai entendeu mandar para o mais antigo jornal português, que ainda continua a publicar-se, o Açoriano Oriental, uma crónicazinha que tinha por título A Estátua. E que quando eu recebi o exemplarzinho onde vinha publicado a minha primeira crónica, eu olhei para aquilo e disse, mas isto parece escrito por um gago a escrever, porque faltam aqui coisas. Há coisas que não fazem sentido, as frases dão saltos. E disse ao meu pai, opa, enganaram-se na tipografia ou qualquer coisa, não sei, no jornal. Não, pá, isso é a censura. E o que era a crónica?
A crónica dizia somente isto. Um dia, punha assim. E está nos jornais, quem quiser vai à internet. À internet não, à Biblioteca Nacional, pede o Açoriano Oriental, 1968, a partir ali de maio, ou coisa que eu valha, de 68, ou março de 68, e é só uma questão de procurar. E lá está a crónica, a estátua, que só dizia uma coisa. Um dia, no cais da Rocha de Conde de Óbidos, há de construir-se uma estátua. Não me quero comover. Mas estou quase. Isto é que é uma chatice. Isto é que é uma chatice. Não, isto já está. Tenho de fazer assim uma paródiazinha pelo meio e depois passa. Ora bem, há de se construir uma estátua de uma velha com um chale, com um lenço na cabeça, rugas profundas. E na base, só 2 palavras. Às mães de Portugal. A censura cortou-me. E eu aprendi o que era a ditadura. Ora bem, regressei. Em fevereiro de 69, regressei já com muitas certezas. Primeiro de tudo, é que não estávamos a defender Portugal. Estávamos a defender interesses de portugueses que tinham lá interesses. E estávamos a defender portugueses que não tinham consciência, que não estavam em Portugal, que estavam em territórios que não eram deles, que eram de quem lá tinha nascido efetivamente, daqueles que tinham uma cor diferente da nossa. Essa certeza eu trazia. Bom, e fiquei por cá até ao dia 1 de abril, até parece mentira, 1 de abril de 1973, data em que no aeródromo agora de Figo Maduro, embarquei de novo, agora já com 2 filhos, de novo para Moçambique. Mas antes de embarcar, eu, nos primeiros meses de 73, últimos meses de 72, começou-se-me a arquitetar na mente uma hipótese. Porque, entretanto, devo fazer aqui um parênteses. É que eu, quando regressei de África, em 69, em outubro de 1969, fui-me matricular, porque disse, não, eu não quero continuar a ter só os conhecimentos que me foram ministrados na Academia Militar. Eu quero saber mais. E fui-me matricular no então Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina. O que me atraiu não era a política ultramarina. O que me atraiu foi Ciências Sociais e Política. Isso interessou-me. Fui-me informar dos programas, o programa e tal, e não havia dúvida. Era aquilo mesmo que me agradava. E eu, quando regressei em 73 a Moçambique, já tinha formação política, teórica, porque, de facto, no Instituto, na pior cadeira, a cadeira que aterrorizava mais gente, que era a cadeira do professor Adriano Moreira, que foi a que eu fiz em primeiro lugar, era a que toda a gente deixava para o último ano, foi a primeira que eu fiz. Podíamos fazer esta escolha, na altura, não interessa agora os pormenores, eu disse, é esta que eu faço, toda a gente tem medo dela, é esta que eu pego, que era a história das ideias políticas. E ali, o professor Adriano Moreira, honra lhe seja feita, com alguns cuidados, naturalmente, também explicava o que era a ideologia socialista, o que era o socialismo utópico, o que era o socialismo científico, o que era o capitalismo, o liberalismo, etc. Como é que se tinha evoluído no socialismo, mas sempre tendo o cuidado de chamar a atenção para que um regime bom até era
o regime corporativo. Bom, eu quando fui, portanto, para Moçambique, já levava esta formação. Eu já ia preparado. E neste avanço, nos finais de dezembro, começo de janeiro ou fevereiro de 73, ainda antes do embarque, começou a delinear-se no espírito a ideia de desertar. Desertar como tantos camaradas já tinham feito. E o único confidente a quem eu podia, de facto, abrir-me com toda a máxima abertura era o meu pai. E disse-lhe: eu estou a pensar fazer isto assim, assim, assim. Eu vou para a França, pego nos miúdos, na mulher, mas para a França, não sei, vou lavar ruas, vou fazer qualquer coisa, mas eu não alimento aquela guerra. Eu não vou alimentar aquela guerra. Não vou, não quero. Prefiro até passar mal, mas vamos. E o meu pai disse-me palavras sábias. Disse-me: tens o direito de bater. Não, ele não era um simpatizante do regime, diga-se de passagem. Nunca foi, nunca foi. Tens o direito de bater pelos teus ideais, pelas suas ideias, por aquilo que pensas que está certo. Mas desertar é um ato de cobardia. Porque se queres combater pelas suas ideias, combate no teu local de trabalho. Combate nas fileiras. Espalha as suas ideias. Mas não fujas. Porque fugir não adianta nada para ninguém. Ponderei e embarquei no dia 1 de abril para a segunda comissão em Moçambique, com uma certeza: é que era a minha comissão liquidatária. Eu disse-o à chegada a Moçambique, aos camaradas, e nesta altura fui para o batalhão de caçadores paraquedistas número 31 na Beira. Fui mesmo para o batalhão, colocado no batalhão. E eu disse para os meus camaradas operacionais, alguns deles ainda estão vivos, graças a Deus, eu disse-lhes: epá, vocês podem andar aos tiros, mas esta vai ser a nossa última comissão. Porquê é que dizes isto? Tens essa certeza tão grande? Tenho. Sinto que vai ser a última. Porque, entretanto, Moçambique já não era só o norte que estava bloqueado, já estava a combater-se em Tete. Eu cheguei poucos meses depois do massacre do Iriamu, aquele muito conhecido massacre do Iriamu. E estava lá, em 1973, quando se deu um massacre muito menos conhecido, muito menos falado. Foi um massacre feito pela PIDE, por agentes da PIDE, que foi o massacre de Inhaminga. Mas que o perímetro de isolamento desse massacre foi feito por uma companhia do Batalhão de Caçadores Paraquedistas número 31, da Beira. E quem me contou do massacre e de como se estava a matar para uma vala já aberta, matar com um tiro na nuca toda a gente de Inhaminga, eram 2 agentes da PIDE com uma pistola .22 que no cérebro é rápido, gasta-se pouca pólvora e é rápido. Ora bem, foi o próprio comandante da companhia que montou a segurança. E não queria deixar passar, entrar. A PIDE disse que não pode. Eu disse: não, eu sou o comandante da companhia, eu quero ver o que é que se está a passar aí. E foi ver e viu. E horrorizado, quando chegou à beira, disse-me: pá, Fraga, nem imagines. Eu venho de uma estadia no mato, era um mês que estavam no mato, uma estadia no mato absolutamente incrível. Passou-se isto assim. Eu vi como é que fizeram isto. As caminhonetas chegavam, os indígenas a sair das caminhonetas e gritar não. Epá, porque já sabiam que iam ser mortos. Ora bem, isto foi em Moçambique. Eu estava a viver isto. Eu estava a saber que era esta a guerra que se estava a fazer.
e tinha consciência plena que rapidamente esta guerra em Moçambique ia dividir Moçambique ao meio. Ia dividir Moçambique ao meio, exatamente partindo de teto direito à beira, ficando a Zambésia ali como uma zona intermédia, e depois o norte já em grande estado de sublevação. Não me enganei, porque não recordo já a data, porque em dado momento começou a verificar-se assaltos de guerrilheiros na área da Gorongosa, do Parque da Gorongosa. E a primeira companhia, isto assisti eu, isto vivi eu, a primeira companhia de paraquedistas foi mandá-la avançar para a Gorongosa, foi à civil, com as suas calças de ganga, os seus ténis, a sua camisa, que era para não espantar os turistas. Foi as ordens que foram dadas. E que depois que eu tive de descalçar uma bota administrativa, porque eles vieram ao fim de um mês com os fatos todos esfarrapados, a roupa deles toda esfarrapada, os sapatos, as botas feitas em cacos, e agora tem de pagar. E eu não tenho verba para pagar essa despesa. Isso não consta aqui. Tenho de pedir autorização, tenho de ver como é que é. E lá se deu a volta, e lá se pagou aos homens a roupa deles, e passou-se então a fornecer já de outra maneira, enfim, o disfarce para manter o turismo na Gorongosa. Bom, é preciso dizer-se que a Gorongosa entrava-se para o Parque da Gorongosa em Vila Machado, que ficava a 100 km da beira. 100 km, uma centena de quilómetros da beira. Se a guerrilha já estava a uma centena de quilómetros da beira, chegaria à beira em poucos meses. Em poucos meses ia chegar à beira. E não foi na beira, mas foi em Vila Peri, que ficava a 100 quilómetros de Vila Machado, mas para o interior. Foi em Vila Peri que houve aquele acontecimento de matarem um casal de, como na altura se chamava, machambeiros, que tinham a sua farm na zona de Vila Peri. Apareceram mortos aqueles dois, aquele casal. Então, e isso provocou um levantamento na cidade da Beira dos comerciantes contra o exército. A messe de oficiais do exército de Macuti foi cercada por civis que estavam a ser guardados pelos polícias de recrutamento provincial que fardavam de caqui, estavam a ser guardados pelos polícias de recrutamento local, porque havia também os que eram enviados daqui para a emissão. E eu recebi do comandante do BCP, que eu estava alojado na messe, recebi, e o BCP estava de prevenção, tinha lá todos os oficiais operacionais, estava tudo lá. E eu recebi do comandante um telefonema a dizer: Fraga, você está na cidade e está alojado na messe, faça favor, vá até ao Macuti e vá ver o que se passa, como é, como não é, e informe por telefone, via telefónica. Portanto, eu vi isso tudo. A guerra está... Bom, é claro que o cerco dos civis era a dizer para os militares, para os oficiais: vão para o mato, malandros. Era os gritos. Era o slogan deles: vão para o mato, malandros. Bom, a guerra estava irremediavelmente em maus lençóis em janeiro de 1974. Isso eu podia confirmar. Curiosamente, no tempo da ditadura brasileira, o Brasil mandou às colónias de Angola, da Guiné e de Moçambique, mandou um oficial fazer, digamos que um apanhado da situação e tal. E ele, de conversa comigo na messe, pergunta: então, mas o que é que acha? Eu disse: olha, o que é que eu acho? E descrevi a situação. Olha, isto dentro de meses está partido ao meio, a guerra está assim.
Mas acha que está assim tão mal? Não foi isso que eu ouvi no Estado-Maior, em Nampula. Well, lá em cima eles dizem uma coisa, mas cá em baixo eu digo outra. E isto vai estar dividido dentro de pouco tempo. E eu não ando lá. Mas tinha a sensibilidade de Estado-Maior. Os oficiais de Estado-Maior são muito criticados, porque não vão ao calor da ação, mas têm o distanciamento, a frieza, para poder ver e sentir como é que a ação há de decorrer. Ora bem, claro que em 1970, abril de 74, dá-se o célebre, o nosso, o daquele que para o ano se faz 50 anos, 25 de abril, no qual o meu caríssimo Aniceto Afonso, que estava nessa altura em Nampula, se empenhou bastante, muitíssimo, muitíssimo, e eu cá embaixo só animava as hostes paraquedistas quando podia, com alguns comícios que fazia, assim, comícios de 5 ou 6, reunia 5 ou 6 e fazia uns comíciositos, mas era pouco. Eram bons rapazes, mas tinham de obedecer às ordens do comandante-chefe e, portanto, tinham de ir para o mato. E é verdade que, quando se dá o 25 de Abril, eu fui eleito pelos oficiais operacionais e não operacionais paraquedistas como primeiro delegado do MFA do batalhão. Bom, começou uma nova etapa. Aconteceu aquilo que eu esperava, que eu já esperava há muito tempo, que era o fim da guerra. E porquê é que aconteceu o fim da guerra? Agora aqui é que é preciso perceber aquilo que ainda hoje há quem defenda de uma maneira absolutamente incompreensível. Porque ainda há quem, ainda há vivos, já morreram muitos, ainda há vivos alguns que dizem não, a guerra não estava perdida. Principalmente entre quem? Entre os oficiais desse tempo da Força Aérea. Lastimo, mas é verdade. E porquê? Vamos ver, e porquê? Por uma razão muito simples. Porque a Força Aérea teve do início da guerra até praticamente ao final da guerra a supremacia aérea. Havia liberdade de voo nos 3 teatros de operações, com exclusão da Guiné, onde no sul não voavam, com risco de serem atingidos pelas baterias antiaéreas que já estavam montadas no terreno e que sabiam onde estavam. Portanto, ali havia só superioridade aérea. De vez em quando lá havia um RPG que era disparado e lá caía um helicóptero ou caía um T-6, mas era porque estava a fazer voo rasante e estava ao alcance de um RPG. De resto, voava-se com liberdade. Ia-se à operação e voltava-se a casa e dormia-se em casa. Algumas vezes é que havia uns destacamentos, principalmente de helicópteros, que faziam destacamentos mais distantes, mais prolongados. Distante. Não é o caso, por exemplo, de Moeda. O aeródromo de Moeda foi altamente sacrificado. Altamente sacrificado. E já estava a ser altamente sacrificado em 1968. E 1968, digo bem, e começo de 69 já estava a ser altamente sacrificado. O aeródromo de Moeda. Bom, mas o que é que mudou? Mudou uma coisa. É que na Guiné foi introduzido o tal Samset, o Strela, o tal Strela, um míssil terra-ar, fez cair uma série de aeronaves. Atingiu uma série de aeronaves. Atingiu mortalmente uma série de aeronaves. E pôs em causa, por conseguinte, a superioridade e até pôs em causa a supremacia e até a superioridade aérea. Pôs em causa tudo. E havia quem dissesse que, depois de se conhecer aquilo que se designa por envelope do míssil, havia quem dissesse
que a guerra podia continuar porque se voava acima do envelope ou abaixo do envelope, ou seja, onde o míssil não tinha a ação destrutiva. Pois é, isso é muito engraçado, mas é preciso pensar que a aproximação às companhias e aos batalhões que estavam no meio do mato, especialmente na Guiné, que estavam no meio do mato, tinha a aeronave, andando por cima do envelope, haveria um momento em que teria de fazer a volta de pista, baixar, atravessar o envelope e fazer-se à pista e aterrar. E que nesse momento os guerrilheiros sabiam que era o momento preciso para deitar abaixo. Parecia esquecerem-se disto. Em Moçambique também entrou um Strela que atingiu um Dakota na aproximação ao aeródromo de Moeda, que ficava num planalto. E foi disparado, atingiu um motor, e os dois pilotos que pilotavam o Dakota eram homens muito experientes, muito conhecedores do terreno, que rapidamente fizeram a manobra necessária para, no início da subida para o planalto, havia uma velha pista que estava absolutamente inutilizada, que ninguém utilizava, uma velha pista em mau estado, e com um grande sangue frio, os pilotos fizeram-se à pista e aterraram o Dakota. Quem eram os passageiros do Dakota? Tudo gente muito simples. Eram só os adidos militares acreditados em Portugal, na altura. Saíram todos ilesos porque os pilotos pediram imediatamente ajuda aos pilotos de helicópteros que estavam em Moeda, no aeródromo, para levantarem e irem-nos buscar lá abaixo. E foram buscá-los, sacá-los todos rapidamente lá para cima e os puseram em Moeda. A guerra estava perdida a partir do momento em que o ar deixasse de ser um espaço livre para as aeronaves. Isto, por trás da minha secretária a fazer contas, eu entendia perfeitamente. E percebi imediatamente. Bom, claro que a descolonização de Moçambique teve todo a ver com tudo isto. Eu fiz parte de uma comissão de esclarecimento, era assim que era chamado. Eu vou já acabar. Vou concluir muito rápido. E que tinha por obrigação, digamos, apelar a que a população europeia ficasse, porque a Frelimo não tinha quadros para suportar ou receber no colo um país. Não tinha quadros. Precisava de quadros. Era preciso que alguém ficasse na fazenda, que alguém ficasse no Porto da Beira, que alguém ficasse na Torre de Controle da Beira, que alguém ficasse... Havia. E nenhum destes lugares era ocupado por negros. Por conseguinte, este foi o grande problema. A descolonização e digamos, a desarticulação do dispositivo militar fez-se em Moçambique segundo as seguintes indicações: do interior para o litoral e do norte para sul. Era assim que se devia fazer a descolonização. Portanto, eu ainda fui a Nova Freixo entregar o aeródromo de Nova Freixo. Eu fui entregar um aeródromo, porque na tarde em que eu aterrei em Nova Freixo, com um Furriel piloto que me levava de Nampula para lá, nessa mesma tarde, o mesmo Furriel foi de regresso a Nampula levar o tenente-coronel que comandava o aeródromo, porque ele foi-se embora. E a guarnição de oficiais era talvez uns 8, dos quais eu era o mais antigo como capitão, havia mais outro capitão e o resto eram os tenentes. E umas quantas praças para montar uma espécie de guarnição de defesa do aeródromo, mais nada.
pronto, fui eu que fiz a entrega de Nova Freixo a uma delegação da Frelimo e disse, bom, meus senhores, olha, cá está, isto é a base aqui, andei a mostrar-lhes a base toda, isto tal, lá também temos piscina, também vão ficar aqui com uma piscina e a colar com uma capela, e o comissário político disse logo, o ópio do povo. Perfeitamente assim, exatamente assim. O ópio do povo. Pois. Bom, e mais isto e mais aquilo, e, enfim. Não vou alongar-me, porque já me alonguei muito. Vamos passar ao seguinte, é que em Lourenço Marques, mais uma vez Lourenço Marques, estava o almirante Vítor Crespo e o Joaquim Chissano. O Joaquim Chissano, como representante da Frelimo, era um gentleman, era um homem com formação académica em Portugal, feita em Portugal. Era um diplomata, sabia como lidar. Quando o Samora Machel, quando o dispositivo começou a encolher até chegar a Lourenço Marques, quando o Samora Machel começou a entrar pelo norte, cada discurso que ele fazia no seu avanço era um jerrycan de gasolina que ele atirava para a fogueira. E não havia processo de agarrar nenhum europeu e dizer, fica aqui, não, isto, o aeroporto da Beira precisa de ter aqui um controlador, se é controlador, fica aqui. Eu vamos já embora. E foi a debandada para ou Portugal, poucos, Portugal, digo relativamente poucos, ou para a África do Sul, ou para o Brasil. Ou África do Sul e depois salto para o Brasil. E esta foi a descolonização de Moçambique. Perante os discursos absolutamente incendiários do Samora Machel. Foi isso, eu vivi e regressei a Portugal, se não faz hoje anos, fez ontem ou anteontem, ou faz amanhã ou depois de amanhã. Foi por esta altura que eu regressei a Portugal, porque depois foi os últimos 3 semanas avançou. Já não ficou nada no batalhão, a não ser a companhia de paraquedistas que avançou da Beira para Lourenço Marques e ficou a alimentar-se de rações de combate até ao dia da independência para o embarque. Para concluir, e vou concluir já, fazendo ligação ao que eu disse anteriormente com a Força Aérea, há um senhor, historiador norte-americano, antigo oficial da Marinha, piloto da Marinha, esteve em Portugal uns anos ali nas antigas instalações, hoje são antigas instalações da NATO, que escreveu um livro que, do ponto de vista da investigação, está correto, absolutamente correto. Ele não podia ser mais exaustivo, ele não podia ser mais cuidadoso na investigação, mas quando chega às conclusões, tira a conclusão errada. Porque o livro chama-se O Modo Português de Fazer a Guerra, salvo erro, parece-me que é assim que se chama. O Modo Português de Fazer a Guerra. E o que acontece é que o bom do senhor tira a seguinte conclusão. A guerra durou 13 ou 14 anos porque os portugueses souberam conduzir muito bem as operações militares. Eu digo, coitado. O tipo não faz a mínima ideia do que está a dizer. E não faz a mínima ideia por um motivo muito simples. Isto é tão simples de compreender que até parece aflitivo. A guerra começou em Angola por se fazer nas picadas os chamados, na altura, e depois, durante todo o tempo, terroristas, os turras, serraram grandes árvores, caíam nas picadas e impediam as viaturas militares que se formaram para ir reconquistar o norte de Angola. E com aqueles abatizes, ali eles faziam emboscadas com uns canhangulos, tira aqui, tira lá, pum, 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 e lá matavam um ou outro soldado. Mas depois a guerra mudou de patamar, subiu um degrauzinho. E é que eles deixaram de usar os abatizes e passaram a pôr minas antipessoal e anticarro. E já nem precisavam lá estar para causar baixa. Nem precisavam de fazer emboscadas. As emboscadas já lá estavam.
E, em vez de canhangulos, passaram a ter armas automáticas fornecidas pela União Soviética, principalmente a Kalashnikov, e o RPG. Era o mais que tinham. E a guerra foi feita com este material. Tirando Moçambique, tirando a Guiné, onde tinha já as armas antiaéreas, as tais baterias antiaéreas, e tirando o norte de Moçambique, onde também já estavam aquilo que se chamou em tempos os órgãos de Stalin. Portanto, já lá estavam no Planalto de Moeda. Portanto, tirando isto, não tinham mais nada. Mas no momento em que, estrategicamente, os interessados na guerra, leia-se, o RSS, China, entenderam que deviam subir um patamar, e só bastou, para subir o patamar, entregar o Strela na Guiné, em Moçambique e talvez em Angola. Estava-se à espera que entrasse em Angola também. Bastou que subisse aquele patamar para imediatamente a guerra estar pronta a acabar. E acabou porque, do ponto de vista estratégico, que esse é o ponto que interessa, do ponto de vista estratégico, se subiu um patamar. Se esse patamar tivesse sido subido ao fim de 6 meses de guerra, a guerra não tinha durado 13 anos nem 14. Portanto, não fomos nós que soubemos conduzir a guerra. Não. Não foi a teimosia política que soube fazer a guerra e conduzi-la. Soubemos fazê-la porque estávamos, de facto, num nível muito baixo de a utilização de armamento. Porquê é que nós não tínhamos resposta se subisse o patamar? Porque estávamos, por via da ONU, estávamos interditados de receber armamento para fazer a guerra. E com isto, meus generais, dou por fim a minha exposição e a minha experiência na guerra em África. Muito obrigado pela vossa atenção, porque demorei 56 minutos e qualquer coisa. Pois, então vá. Ok, meu caro Fraga, obrigado pela tua lição e pela tua visão da guerra, porque é isso mesmo que nós queremos. São visões de várias pessoas que estiveram na guerra ou que estudaram a guerra para nos explicarem o que é que se passou e do conjunto de visões que nós teremos ao fim da série, que são 25, não é? São 25 visões, também simbolicamente, teremos então um panorama, digamos, geral daquilo que pensamos hoje, ou que estas pessoas pensam hoje sobre a guerra. Eu não vou fazer perguntas, vou apenas dar aqui uns temas ao Fraga, se ainda sobrarem uns minutos, para uma reflexão, algumas reflexões. Ficou bem compreendido qual é o pensamento do Luís Alves de Fraga sobre a guerra e sobre a sua experiência da guerra, sobre as suas experiências pessoais. Ele próprio, na altura em que esteve lá, compreendeu, procurou compreender e compreendeu o que era a guerra, o que é que era aquele conflito. Há uma reflexão que nós sempre temos que fazer. De facto, a guerra é complexa. Esta guerra foi muito complexa. Porque a guerra estendeu-se por um período longo que ele percorreu. Ele vem desde 1961 a 1974, porque nós temos que distinguir aqui várias coisas e isso é o que eu lhe dou para reflexão.
e que são, há sempre um problema que aflora quando nós estamos reunidos nestas sessões. Mas como é que se chama isto? É a guerra colonial, é a guerra do ultramar, é a guerra em África, como é que é? O que é isto? Ora bem, de uma forma geral, e digamos de forma cientificamente, em relação aos conflitos entre potências europeias e os movimentos de libertação dos seus territórios, há de ser sempre a guerra colonial, de uma forma geral. Mas a verdade é que a guerra não acaba no 25 de abril de 74. A natureza da guerra é que se transforma. E em 25 de abril de 74 deixa de ser guerra colonial. Portanto, o programa do MFA prevê perfeitamente que há o fim da guerra colonial, numas certas condições, evidentemente, mas há o fim da guerra colonial. Mas também não é guerra do ultramar. A partir do 25 de abril de 74, também não é guerra do ultramar, porque deixa de haver ultramar. O próprio programa do MFA define quais são as condições para os acordos com os movimentos de libertação, e os movimentos de libertação, evidentemente, visam a independência. Portanto, é, de certa forma, a aceitação de Portugal da condição dos seus territórios serem colónias. Portanto, não é propriamente também guerra do ultramar. Mas também não é guerra da África, porque a África não esteve toda metida na guerra, embora todos os países africanos apoiassem os movimentos de libertação, de uma forma geral, uns mais e outros menos, mas de uma forma geral concordante, não participaram na guerra. Portanto, não se pode dizer isso. Eu atrevo-me, para a reflexão de Fraga, a propor uma designação, talvez ultrapasse todas estas, uma designação conciliadora, que é o conflito militar de Portugal em África, 1961-1975. Se é um conflito militar em África, ele pode passar o 25 de Abril, porque o conflito continuou. É um resquício, é algo que ficou desse longo processo de conflito entre Portugal e os movimentos de libertação. Portanto, talvez isso possa ultrapassar e possa ser utilizado. Esta é uma reflexão. Outra reflexão é ainda de acordo com a complexidade do acontecimento. Isto é um acontecimento histórico, longo, pode-se dizer que é longo, mas não é um conflito só. Portanto, há de facto um conflito militar de Portugal. Esse é a guerra colonial, nós temos, e depois de uma mudança de natureza da guerra para um conflito que restou nos períodos de transição, não na descolonização, porque a descolonização é um processo longuíssimo, não é? Que vem muito de trás, pelo menos da Segunda Guerra Mundial. Isso é que é a descolonização. Aquele período ali é um período de transição e de transferência de soberania, não é mais do que isso. Mas estão envolvidos aqui pelo menos 4 conflitos ao mesmo tempo. Há um conflito que é, digamos, guarda-chuva disto tudo, que é a Guerra Fria. Aliás, o Fraga referiu isso, entre as superpotências. Portanto, ela está presente em todo o mundo e, portanto, também nestas zonas onde se lutava por uma influência da União Soviética ou influência dos Estados Unidos, há esse conflito. Depois há propriamente o conflito entre Portugal e os movimentos de libertação, evidente, esse conflito militar de Portugal em África. Depois há um outro conflito, que é o conflito entre os próprios movimentos de libertação, quando são múltiplos. Isso aconteceu em todos os territórios, nos 3 territórios, só que na Guiné e em Moçambique se resolveu mais cedo, e o opositor era sempre bastante mais fraco, mas não se resolveu em Angola, como todos sabem, em que se mantiveram ativos os 3 movimentos de libertação até ao fim da guerra. Portanto, há também esse conflito entre os próprios movimentos de libertação. E depois há o conflito regional, das potências regionais. As potências regionais, que no fundo são os países vizinhos, não é?
tem interesses também nos territórios administrados por Portugal, portanto, nas colónias portuguesas. E uns a favor dos movimentos de libertação, outros a favor de Portugal. E como nós sabemos, no final houve o tal exercício Alcora, que era a aliança entre Portugal, entre o governo português e os países do Apartheid, a África do Sul e a Rodésia. Portanto, há estes 4 conflitos, e isso eu pedia também uma breve reflexão. Ainda tinha outras coisas, mas depois, se quiseres falar dos arquivos da Guerra Colonial, vamos aí. Muito bem, muito rapidamente, eu concordo que aquela designação de guerra, conflito militar em África, essa designação é de facto aquela que melhor abrange o tipicismo daquilo a que eu próprio chamo guerra colonial. Mas esta que o Aniceto Afonso acaba de referir, não há dúvida que assenta na mão como uma luva feita à medida. Concordo perfeitamente contigo, acho que sim. Não teria nada a acrescentar, a não ser reforçar esta ideia. É que não nos podemos esquecer que colonial do ultramar ou conflito militar em África, qualquer uma destas designações, com particular ênfase para a última, é um conflito de baixa intensidade no grande conflito que se gerou no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria. Com o seguinte, são os grandes interesses da URSS e dos Estados Unidos da América que se confrontam em pontos diferentes. E já agora, permitam-me uma coisa, que também agora fica para reflexão vossa. O que é que o 25 de novembro de 1975 só se deu em 25 de novembro e não se deu no dia 1? Ou não se deu em outubro? Porquê? Eu tenho uma explicação. Poderão concordar ou não, mas eu tenho uma explicação. Explicação que partilhei com um camarada que ainda está vivo, na Comissão Liquidatária Administrativa de Moçambique, em Alfragido, quando Alfragido ainda era as antigas instalações da Comissão Mista Luso-Alemã. Eu, no dia 11 de novembro, eu entrei no gabinete do meu querido amigo Coronel Cotovio e disse-lhe: epá, alguma coisa vai acontecer em Portugal a partir do dia de hoje. Angola já pertence aos angolanos. Alguma coisa vai acontecer. Pronto. Porque tinha de ser. Por um motivo. Angola era a última e era a joia da coroa, e Angola era a mais desejada das colónias pela URSS. O Partido Comunista Português não era o acelerador da revolução em Portugal. Não era. Era o garante da independência, era o garante perante Moscovo da independência de Angola. Que a independência de Angola se faria no sentido soviético. E eu poderia fazer outra conferência acerca disto, mas não vou fazer. Pronto. Não vou avançar mais. Claro que sobre a Guerra Fria já disse, concordo contigo perfeitamente, a Guerra Fria é o grande chapéu de chuva de todas as guerras de baixo, de médio, às vezes um pouco mais alto,
ou de baixa intensidade que ocorreram a partir de 1945, mas especialmente, e mais concretamente, a partir de 1948, quando se fundou a OTAN. Portanto, é de facto a Guerra Fria, isto foi o grande chapéu de chuva de todos os conflitos. Naturalmente que é um conflito português, foi um conflito entre movimentos, foi sim senhor, e a verdade é esta, é que não é por acaso, reparem bem, não é por acaso que o partido que existe na Guiné, ainda existe, se chama PAIGC. Que raio de C é este? Que raio de C é este? Cabo Verde. É porque a independência da Guiné só fazia sentido, e um sentido lógico e estratégico, se incluísse também Cabo Verde. Mas Cabo Verde eram os verdadeiros colonialistas da Guiné. Por isso é que os guineenses sacudiram rapidamente os cabrais da Guiné para fora. Vão lá proclamar a vossa independência em Cabo Verde, que nós ficamos com a nossa Guiné. É um movimento estratégico, é um movimento com uma envolvência estratégica, porque o arquipélago de Cabo Verde está para o Atlântico Sul, como o arquipélago dos Açores está para o Atlântico Norte. Está a meio caminho do continente americano, do sul do continente americano. E numa guerra onde a navegação aérea, hoje já não, mas a navegação marítima tem de ter algum papel, Cabo Verde era muito importante. Por isso, houve de facto esse conflito entre os movimentos que se prolongou para além do tempo. E o conflito das potências, o conflito das potências regionais. Claro que sim. Não é por acaso que na Beira, um senhor engenheiro, agrónomo, por acaso agrónomo, mas que acho que nunca deve ter feito agricultura, chamado Jorge Jardim, esse senhor era cônsul do Malawi na Beira. Não era por acaso, é porque ele tinha os passaportes, que podia circular por toda a África e contactar com toda a gente. E, por conseguinte, este era um apoio, Portugal tinha o apoio do Malawi, como tinha da Rodésia, como tinha da África do Sul. E como o PAIGC tinha das circundantes. E fico por aqui, não há mais, não digo. Muito obrigado pela vossa atenção.